Oi pessoal, tudo bom? Hoje nossa aula é sobre o quinhentismo. Só um lembrete importante, tá? Quando falamos sobre literatura, o nosso estudo é cronológico, ok? Então é sempre importante que a gente comece a falar das estéticas literárias ou dos movimentos, dos períodos, a partir de suas datas, para a gente saber que campo é esse em que nós estamos pisando, tá? O quinhentismo é um movimento demarcado de 1500 com a chegada dos portugueses ao Brasil a 1601, quando se inicia um período chamado de Barroco, ok? Vamos embora? Olhem só. O quinhentismo é a denominação genérica para tudo o que acontece nesse século inicial da colonização portuguesa aqui no Brasil. A gente chama de quinhentismo numa referência aos anos de 1500. Da mesma maneira que a literatura barroca, aquela que acontece depois do quinhentismo, vai ser chamada de seiscentista, e a literatura árcade, aquela que acontece após ao barroco, será chamada de setecentista, ok? Então, nós estamos tratando da literatura quinhentista, usando essa terminologia, essa palavra, numa referência à cronologia, ao período de tempo em que esse movimento aconteceu. Ele foi dividido em duas partes, em dois períodos, digamos assim. A gente tem um primeiro momento, que é a chamada literatura de informação, e a partir da segunda metade do século, nós temos uma literatura chamada de literatura de formação. Vamos lá? Olhem só. A literatura de informação, como o próprio nome diz, é uma literatura informativa, ou seja, o seu objetivo era informar, registrar, notificar a chegada dos portugueses e de outros europeus aqui no Brasil. Essa literatura, ela foi chamada também de literatura dos cronistas e de literatura dos viajantes. Mas, Ana Paula, por que literatura dos cronistas? Porque esses textos, gente, relatavam o dia a dia desses europeus do nosso país, ou ainda a vinda desses europeus, a viagem de vinda, no contexto das grandes navegações. Então, era importante que esse relato, certo, fosse um relato do tempo de viagem, ou um relato sobre o período que se vivia aqui no Brasil, o período em que esses portugueses, franceses, espanhóis, holandeses e até alemães estiveram em nosso país. Então, por isso chamar esses textos de crônicas. Lembra do seguinte, a palavra crônica vem de Cronos, lá da mitologia grega. Cronos era um titã que tinha domínio sobre o tempo. Então, tudo que está relacionado a Cronos, ou seja, ao tempo, vai ter cronologia, cronômetro, cronometrar, crônica e daí em diante, tá bom? Então, olha só. Essa literatura de informação também poderia ser chamada de literatura dos cronistas, porque esses textos eram relatos no tempo, como eu acabei de dizer para vocês, e de literatura dos viajantes, se tomarmos como ponto de partida, né, que são todos esses viajantes europeus aqui no Brasil que produzem esses textos. Imaginem que a gente vivia o contexto histórico das grandes navegações, né? Tá aqui, ó. É o que a gente chama de expansão marítima europeia. É um momento em que vários países da Europa, do continente europeu, acabam dominando territórios. Um desses territórios dominados é o Brasil, tá? Então, nós recebemos diversos representantes, digamos assim, diversos exploradores desses países. Vamos só recapitular quais são? Eu tenho os portugueses, os principais, né? Afinal, lembra, nós falamos a língua portuguesa, mas eu tenho ainda franceses, espanhóis, alemães e até holandeses, né? Como eu disse para vocês. Então, olhem só. O principal texto dessa literatura de informação é a Carta do Achamento do Brasil. Esse é o título português da chamada Carta do Descobrimento, como nós conhecemos aqui no Brasil. Ela marca a chegada desses portugueses, ela tem esse nome oficial, digamos assim, mas ela tem um nome mais extenso, né, como ela foi chamada e enviada ao rei Manuel naquele momento. Carta ao El-Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Mas não se preocupa porque ao longo do tempo ela ficou conhecida como Carta do Achamento ou Carta do Descobrimento.
Foi assim que chegou para a gente nos livros de história e de literatura, tá? Até hoje. Essa carta ela foi escrita por Pero Vaz de Caminha. Ele foi, na verdade, o escrivão que conseguiu observar esse período de viagem, essas semanas de viagem até o Brasil, e que consegue, na verdade, captar algumas características dos indivíduos que já moravam aqui, dos indivíduos que, na verdade, dominavam a nossa terra. Eram centenas de tribos indígenas, né? Alguns desses indivíduos, desses nativos, eles são observados por Caminha. Eles chegam no dia 21 de abril e a carta é datada no dia 1º de maio. Então, observa que é como se ele tivesse observado por 10 dias, né? Como esses nativos se comportavam, se alimentavam, não se vestiam, né? Que animais ou que vegetação nós tínhamos aqui, para que esse registro fosse feito com esse objetivo de notificar, de registrar, de informar as autoridades portuguesas sobre essas características brasileiras. Quando os portugueses chegam aqui, o Brasil era chamado de Pindorama. Pindorama significa no Tupinambá, terra das palmeiras, pelo excesso dessa vegetação que existia em toda a região litorânea do nosso país, em especial no Nordeste, que foi onde os portugueses chegaram. Então, há um aspecto bastante descritivo na carta, né? Numa tentativa de tentar explicar, de tentar esmiuçar essa vegetação e também muitos dos animais que aqui estavam. Por isso, a descrição da nossa fauna e da nossa flora está presente, tá? Nessa carta de maneira muito significativa. A gente costuma dizer, inclusive, que ela não é uma literatura brasileira, ela é uma literatura produzida no nosso país. Mas é um texto que não necessariamente pertence à literatura do Brasil, uma vez que ela traz a cosmovisão do homem europeu. O que é que isso quer dizer? É a visão de mundo desse povo. É a visão de mundo de Cabral que acaba sendo impregnada na carta. Não é como os nossos nativos pensavam, né? Mas é como eles são observados pelos europeus, tá bom? A gente tem essa literatura no Brasil de caráter bastante descritivo, como a gente já pontuou, e é uma literatura considerada documental. De maneira muito clara o que aqui significa, né? É uma literatura que ela serve de documento. Ao longo do tempo, inclusive, esse texto teve um valor muito mais histórico do que literário. Ah, Ana, e por que a gente estuda em literatura a Carta de Caminha? Porque ela faz parte do conjunto de textos que nós já produzimos no nosso país. Então, por isso que é um texto estudado na literatura. Não se esqueça, tá? Isso não impede que esse texto também seja estudado na história. Inclusive, já houve questões do Enem na prova de ciências humanas, tá? Que traziam uma discussão sobre o quinhentismo e sobre a Carta de Caminha, tá bom? A gente tem uma estrutura de carta, naturalmente, por isso que nós chamamos o texto de Carta de Caminha, e essa estrutura pode ser chamada ainda de estrutura epistolar, tá bom? Isso é importante para que a gente entenda o vocabulário que pode ser usado em provas, né, de seleção, como Enem ou vestibulares tradicionais. E, logicamente, que a gente tem uma linguagem própria do século XVI, português formal, com uma linguagem bastante elaborada, porque, lembrem-se, é um escrivão, logo, um responsável oficialmente por esse registro, que escreve a carta para o seu rei, uma autoridade, tá? Então, é importante que a gente lembre que essa linguagem ela é própria, né, desse contexto. A partir da segunda metade do século, tá? Mais precisamente lá por volta de 1549, nós recebemos aqui no Brasil um dos principais nomes de jesuítas. É um padre chamado Padre Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega, ele chega com uma missão, né? Ele tem a missão de trazer os valores religiosos europeus, em especial portugueses, aqui para o Brasil. Cerca de 4 anos depois, nós recebemos o mais importante jesuíta em atuação. É como se Manuel da Nóbrega tivesse preparado um terreno para a chegada de José de Anchieta. Essa chegada dos padres em 49 e em 53, respectivamente,
acaba fazendo com que se inicie a chamada literatura de formação. Como o próprio nome diz, a literatura de formação, ela é formativa. O que é que isso quer dizer, Ana? Quer dizer que ela busca moldar o indivíduo. Quer dizer que ela busca educar, ensinar em relação a alguns preceitos. Por isso ela tem um caráter bastante didático, tá? Ela também foge daquela ideia de literatura como arte. Ela pouco foi pensada como arte. Ela foi pensada, na verdade, com o intuito de converter esses nativos, ou seja, de catequizá-los, ok? Por isso ela também pode ser chamada de literatura dos jesuítas. Olha só, a literatura de informação pode também ser chamada de literatura dos jesuítas, vamos recapitular? Porque ela foi produzida por padres jesuítas. E ela pode ser chamada de literatura de catequese, vejam só, porque ela tinha o objetivo de catequizar, logo de converter esses nativos. Quais foram os principais textos? A primeira gramática da língua mais falada no Brasil é o Tupi-Guarani, que é sistematizado por José de Anchieta, organizado e transformado em livro. Por isso, primeira gramática, porque é a primeira organização do tronco linguístico Tupi-Guarani, que era o mais falado aqui no Brasil. Isso é feito por José de Anchieta, depois de ele viver com os índios por quase 2 anos, tá? Ana, por que a necessidade de produzir uma gramática do Tupi-Guarani, uma vez que os portugueses continuavam falando português entre si nesse processo de colonização, né? Porque eles precisavam formar os padres recém-chegados. Então, cada padre recém-chegado, para fomentar esse processo de catequese no nosso país, tá? Acabava sendo orientado em relação ao uso do Tupi-Guarani, para chegar de maneira mais sutil, né? De maneira mais organizada nos nativos durante esse processo de catequese. Então, a gente tem essa primeira gramática, é usado ainda o chamado teatro de catequese, que consistia na adaptação de parábolas bíblicas, tá? Para jogos teatrais com crianças e adolescentes nativos. Olha que interessante. A brincadeira, o lúdico, ela ajuda muito no processo de aprendizagem. Sabendo disso, os jesuítas pegaram parábolas bíblicas e adaptaram para esses jogos teatrais. Então, pequenos, né, e adolescentes dessas tribos nativas brincavam de teatro, basicamente, ensaiando textos que pudessem ser encenados em datas festivas da província. Então, a gente tem São João, Natal, Semana Santa, que são todas datas que recebiam essas apresentações dos pequenos nativos. De forma que, muitas vezes, de maneira, né, bastante velada, esses pequenos índios acabavam aprendendo sobre, né, a fé cristã. Então, esses nativos, né, recebiam essa informação muitas vezes pela maneira mais lúdica possível. O teatro de catequese é um dos textos mais importantes dessa segunda metade do século XVI, tá? Desse processo de conversão. Nós temos ainda os poemas de devoção, são poemas em homenagem aos santos da Igreja Católica. O poema de devoção mais conhecido desse período, ele se chama Poema de Devoção à Virgem, é uma homenagem à Virgem Maria. Nós temos ainda as agiografias. As agiografias são as biografias dos santos da Igreja Católica. Essa era uma maneira de organizar esse conhecimento cristão e repassar a esses nativos. E, por fim, nós temos as cartas informativas no Brasil. Olha que interessante. Era importante organizar as informações desse processo de conversão e informar as autoridades portuguesas como esse processo estava acontecendo. Então, por isso, os jesuítas também produziram cartas informativas. O objetivo não era mais falar sobre a terra, sobre os nossos nativos, sobre os hábitos desses nativos, mas era registrar como estava se dando todo esse processo de catequese. Por isso, a necessidade da produção de cartas informativas. O grande nome desse período formativo, né, dessa segunda metade do século, sem dúvida nenhuma, é José de Anchieta. É um nome memorável,
tá? Principalmente porque ele é o responsável pela construção dos chamados colégios jesuítas. É o que acontece, por exemplo, com São Paulo. São Paulo recebe o Colégio Jesuíta de São Paulo e a cidade de São Paulo, que nós conhecemos hoje, ela cresce, na verdade, em torno dessa escola, tá? Então vejam que eu tinha uma estrutura muito pequena, como um colégio jesuíta, para aquele momento já, né, importante, mas que esses colégios foram crescendo, né, em seu entorno e transformando essa estrutura historicamente em algo muito maior, tá? Para a gente concluir, não esquece, século XVI é estudado em história também, como a gente já frisou ao longo da aula, mas é estudado, né, a partir muitas vezes de outros conceitos, a partir de outros referenciais. Do ponto de vista da literatura, é importante que a gente observe como esses textos foram produzidos, qual o objetivo de produção desses textos e quais são as principais características deles, tá bom? Então é isso, pessoal. Olha só, dica legal, hein? Dá uma printada nesse quadro que a gente tem informações super importantes nele, tá bom? E não esquece, estuda que a vida muda. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.